E aí, galera do YouTube, tudo bem com você? Não, brincadeira. Olá, pessoal, olá, Moreno, olá, turma, olá, qualquer pessoa que esteja vendo esse vídeo aqui no futuro, eu não sei quem vai estar vendo isso aqui. Tranquilo? Bom, vou estar aqui nesse videozinho explicando aqui, né, o que eu fiz para poder estar melhorando, né, otimizando esse algoritmo que o Moreno passou pra gente, né, da lista dos exercícios. Bom, explicaçãozinha rápida, o que acontece? Eu fiz lá, junto com o Moreno, né, a gente colocou lá aquela otimizaçãozinha na tela da sala. E aí, no fim a gente olhou e falou, cara, não tem como melhorar? A gente falou, putz, não sei, acho que não. Mas aí o Moreira falou pra mim, cara, acho que deve ter algum jeito. Pensa lá na sua casa. E aí eu falei, pô, sacanagem, tu acha que eu vou pensar? Eu vou chegar na minha casa e ficar pensando nisso? Não vou, né? Mas aí eu fui dormir pensando nisso, né? Então não tem muito o que fazer. Bom, não consegui fugir e tô aqui, né? 7h26 da noite, do dia 10/10 de 2024. Ignore o fato de que era pra eu estar na faculdade agora. Fazendo essa questãozinha, né? Bom, eu tava aqui desde as 5 da tarde, na verdade, né? Então eu fiquei ali 2 horinhas fazendo esse algoritmo, né? Pesquisando sobre algumas paradas que eu já tinha algum conhecimento antes para verificar, né? Então, basicamente um pouquinho sobre algoritmo, sobre a lógica da programação em si e sobre matemática. Bom, explicaçãozinha aqui, então, rápido, né? O algoritmo, beleza, a gente vai retornar aqui na função se o número que a pessoa passar é ou não perfeito, então a gente vai ter ali o número perfeito quando a soma dos seus divisores, exceto ele mesmo, for igual a ele mesmo, né? Então, a gente tem ali, do caso do 6, o 1, 2 e 3 são divisores, o 6 também é divisor, porém a gente ignora ele. Se 1 mais 2 mais 3 é 6, no caso do 128 também, no caso do 496, no caso do 8.128, do 33 milhões, 550 mil, 336 também. E bom, dá pra ver que eu manjei bastante aqui, de tanto que eu olhei pra essa tabela, né? Mas enfim, aqui a gente tem 8 números perfeitos, muitos números. Nossa, quantos números perfeitos aqui pra gente olhar e falar, caramba, que, mano, muito interessante pra gente aqui tá verificando se esses números são certos. Então, bom, essa que é a explicação, certinha, tranquilo. Vamos lá, né? Seguinte. Primeiro aqui a gente tem a primeira funçãozinha que a gente fez lá na sala, né? E sem estar otimizada já. Enfim, ela é a crua. Aquela funçãozinha é crua. O que acontece? A gente vai estar aqui inteirando de 0 até n, né? No caso. Pode ser 1 também, até n, né? Nesse caso aqui. Menos 1, né? O n... Eu não tô falando do n variável, eu tô falando do n número, né? Então a gente vai iterar de 1 até algum número e fazer ali essa verificaçãozinha aqui. Se o resto dele é 0, então a gente vai estar colocando ali e somando, falando, beleza, o resto é 0, então ele é um divisor daquele número, e até que chegue ali a um número, menos 1, verificando se esse número aí ele é igual ao próprio número, beleza, é igual para o número, verdadeiro, não, então falso, né? Então nesse caso aqui ele funciona aqui, ó, 6, pô, da hora, 6, muito legal. O 496, pô, maneiro, não funciona ali por 500, por exemplo, pô, putz, infelizmente. 8.128, demorou um pouquinho, mas tranquilo. Funciona ali pro 33 milhões 550 mil 336 também. Aqui a gente tem um pequeno problema. Excedeu, né? Acho que eu não tenho memória suficiente pra isso aqui não, né, mano? Bicho, explodiu, vai, deu ruim aqui, mano. Meu PC tá chorando aqui do lado pedindo pra eu parar. Tá bom. O que acontece? A gente não tem como fazer essa verificação. Meu Deus. Desculpa, tá? Desculpa aí mas esse fundo ali de tela é muito bom. E o Minic, né, mano? Da hora. Enfim. Bom, vocês viram, né? Não funcionou ali o 33 milhões, né? Putz, que problemão. Então, esse algoritmo aqui, ele é complicado, né? Funciona para números pequenos, funciona até o 8.000 dos 8.128. Mas é isso, né? Bom, 8.128 a gente tem então quantos aqui por cento? A gente tem metade, funciona para 50% dos números perfeitos. Quem vai precisar verificar se o número 33 milhões 550 mil é perfeito? Ninguém, né? Bom, mas se a gente fazer ali um loop também, iterando, né? E falando, putz, vamos jogar 20 números aqui, vai demorar pra caramba já, né? Se a gente for jogar 40, 50, 10 mil números ali diferentes, mesmo que sejam números pequenos, também vai ficar difícil, né? Pelo menos dificinho, pelo menos vai demorar um pouquinho pra fazer.
Então, a gente precisa otimizar, a gente precisa deixar isso aqui de forma mais fácil. Tinha a otimização que a gente tinha feito, que era verificando ali se o número excedeu ali o próprio número, se o acumulador excedeu o próprio número, se o acumulador excedeu o próprio número, retorna já anteriormente ali que o número é falso, né? Isso aí, legal. Não tá funcionando no Visual 3.0, pelo menos por enquanto, nem pro Repita, nem pro Para, né? Pelo menos pelo que eu testei. Não testei o Repita, né? Mas assim, não tava funcionando, então eu meio que não vou estar mostrando aqui, mas vocês estão ligados com Funfona. E o que acontece? Cheguei aqui a uma questãozinha, né? Que inclui um pouquinho de matemática, um pouquinho de cabeça queimando, né? Bom, o que acontece? A gente tem uma questão aí que é interessante a gente entender, que é a questão sobre Big O Notation. Bom, notação Big O, né? E bom, a gente tem aqui explicações falando, né? Putz, o que é? Que gráfico, pipipi, popopó. Cara, nossa, que absurdo, né? A gente tem aqui, pô, vários artigos. Se você pesquisar Big O Notation, você vai ter ali, mano, Wikipédia, um monte de parada, tá ligado? Várias páginas no Google. E aí você vai poder estar testando, né? Porém, vamos só explicar de forma simples, né? Porque, como diz o Lucas Montano do canal Lucas Montano, Big O Notation é o pesadelo do programador iniciante, que realmente é mesmo, porque eu já cheguei a pesquisar sobre isso anteriormente, né? Cheguei a ver vídeos e, bom, meio que soltei, larguei de lado, porque é muita coisinha pra cabeça do bobinho aqui. Mas a gente tem aqui um resuminho do que eu fiz. Aí eu cheguei a pesquisar de novo, pesquisei, entendi, falei, putz, maneiro, vou utilizar isso aqui no código, então é bom analisar, né? Então escrevi aqui certinho. Big O Notation é uma forma de descrever a complexidade de um algoritmo. Então, quão complexo é o seu algoritmo, indicando como o tempo de execução ou o espaço necessário que cresce em relação ao tamanho de entrada. Então, quanto maior a entrada, qual é o espaço necessário na sua memória para poder estar acumulando aquele tanto de dados, né? Então, acumulando aquela quantidade de números, por exemplo, aqui, né, do 33 milhões, né? Então, assim a gente vai avaliar a eficiência do algoritmo. Então, a gente tem aqui a eficiência, né? Deixa eu voltar ali, né, do Big O Notation do FreeCodeCamp, eu acho. Que seria aqui alguns nomes de algoritmos comuns, né? Levando em consideração, né? Isso aqui, no caso, no geral, seria questão de busca para listas, porém também dá para utilizar em outros casos, né? Como no nosso caso aqui. Então a gente vai avaliar a eficiência, né? Utilizando alguns nomes, né? Então tem alguns nomes ali, né? Que não é necessário lembrar, mas assim, a gente tem complexidade linear, logarítmica, complexidade quadrática, linear logarítmica, exponencial e fatorial e, sei lá, deve ter outras 500 notações diferentes, porém que eu não vou saber o nome, obviamente, né? Mas temos aqui várias, né? Essa aqui, por exemplo, que é a fatorial, né? Enfim, a gente tem aí alguns nomes, né? E o que acontece? O nosso exercíciozinho aqui utiliza uma notação linear, né? Então ela vai de baixo até em cima, né? De 0 até o número x, né? Ou o número n, que, bom, a gente vai estar fazendo as verificações ali, né? E analisando. Então ele vai de uma forma linear subindo e fazendo, e utilizando ali, fazendo as contas, fazendo a verificação que a gente tem aqui dentro, né? O que acontece? É interessante fazer isso, porém, pro tanto de conta que a gente vai estar utilizando, acaba que, pô, passar 33 milhões de itens, 33 milhões de índices, né, no caso de verificação para esse número aqui, fazendo todas essas contas, acaba que realmente é meio complicado, né, você passar 33 milhões de números, né. O computador é forte, mas assim, não é tão absurdo, né? Porém, o que acontece? A gente pode modificar essa forma, né? Então não precisa ser linear. A gente pode utilizar outras, né? No nosso caso aqui, a gente vai estar utilizando uma notação que eu não sei o nome, odd raiz quadrada, não sei, não faço a mínima ideia. Eu tenho até pesquisar, né? Apareceu inclusive teta raiz quadrada, né? Teta raiz quadrada que seria o ômega, né? Então, enfim. Em vez de apenas O raiz quadrada de N, que seria, eu não tenho nome específico, mas é o O raiz quadrada de N. Existe, pelo menos aí a galera já entende aí, já pretende fazer. Que é basicamente o quê? A gente ia apenas, ao invés de O até N, a gente ia até a raiz quadrada de N.
E por que a raiz quadrada, né? Aqui a gente é um pouquinho de matemática, né? Então, quando você busca os divisores de um número, qualquer divisor maior que a raiz quadrada tem um par menor que a raiz quadrada. Então, por exemplo, do número 36, né, aqui que a gente vai ter os divisores aqui, 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 36, são divisores, né? E, bom, menor que 36 seria esses aqui, né? E a gente somaria eles, verificaria se é igual a 36, né? Porém, somente 1, 2, 3 e 6 estão abaixo da raiz quadrada de 36, que é 6. Então, se a raiz quadrada de 36 é 6, então a gente vai poder somar, né, apenas até a raiz, o 1, 2 e 3, otimizando o código e economizando o tempo. Mas a gente não vai somar apenas o 1, 2 e 3, a gente vai somar aquele par. Então, por exemplo, no do 1, que seria 36, a gente somaria 1 mais 36, então a gente teria 37. No caso, a gente ignoraria esses daqui, por exemplo, né? A gente levaria em consideração o 2 e o 18. Então, 2 mais 18 seria 20, mais 3 e 12, que seria 15, então 20 mais 15 seria 35. E 6 e 9, que seria 15 também, então 35 mais 15 seria 50. É isso aí, eu não sou tão burro assim. 50. Então a gente faria essa questão, né? A gente iria pegando o que está na frente, o que está atrás e juntando ali. Então a gente vai estar reduzindo ali, pelo menos ali na metadinha, nesse caso aqui, tá ligado? Então a gente não vai precisar inteirar até lá na frente, né? Acho que foi uma forma facilzinha de estar explicando, né? Então dessa forma eu cheguei à conclusão aqui de alguns resultados, né? O primeiro resultado que eu cheguei foi esse perfeito 3, que é o mais cru possível, né? Ele fui fazendo pau, ele falou, cara, desse jeito aqui, vamos modificar isso aqui, tá? Deu certo, funcionou. O segundo eu dei uma otimizada, falei, tá, vamos mudar isso aqui e verificar. Daí depois eu olhei e falei, putz, mas ok, tem um problema aqui, tá funcionando tranquilo, né? Mas tem uma questão aí que a gente pode mudar pra não fazer uma gambiarra, né? Porque aqui foi meio que na gambiarrinha, né, que funcionou. E aqui a terceira a gente fez uma verificação certinha aqui, essa função perfeita, que na minha opinião ficou perfeita. Então, a gente... vocês entenderam, né? Bom, a gente pode estar levando ali em consideração como a lógica final, né? E eu vou estar explicando aqui ela completinha e depois a gente vai estar analisando. O que acontece? Como eu disse, né, a gente tem aqui do perfeito 3, perfeito 2, perfeito 1. A gente tem algumas lógicas. Nessa do perfeito 3, o que acontece? Você tem aqui, ok, tá recebendo aqui um número n, vai retornar lógico, tranquilo. Vai ter as variáveis no C, que é o acumulador, que na minha cabeça na hora fazia sentido colocar C por algum motivo, não sei por que eu coloquei, mas ele é o acumulador. O I seria o índice, né? Seria o que o professor ama o X, né? Então o X do professor é o meu I, eu gosto do I. A gente tem aqui então esse acumulador iniciando no 0, né? Quando inicia a função. E a gente vai estar fazendo um loop de I, de 1, né? Até, com o I de 1 até a raiz quadrada, né? O inteiro da raiz quadrada de N. Porque essa raiz quadrada ela não é perfeita, né? Pô, tem números aí que não vai ter uma raiz perfeita. Então a gente vai estar levando ele e colocando, né, convertendo ele para inteiro. Então aí a gente vai até ali mais ou menos ali a raiz quadrada e a gente vai estar verificando aqui dentro, fazendo essa verificaçãozinha, né? Então aqui a gente vai até a raiz quadrada. Aqui a gente vai escrever para fins de demonstração para vocês. E aí a gente vai fazer verificação. Então nessa primeira lógica aqui, se o resto é igual a 0, né? O resto de n, que pode ser o número que você coloca, dividido por i, né? Que vai ser aquele 1, depois 2, depois 3, depois 4, até a raiz quadrada, né? For igual a 0. Então a gente vai estar colocando ali no acumulador o próprio acumulador mais esse i, né? Que seria o índice. Então a gente teria que, por exemplo, né, 1. Tranquilo? A gente colocou aqui, no caso do 36, por exemplo, o 1, né? E aí, a gente vai estar fazendo outra verificação. Então, se o i, que é, nesse caso aqui, 1, é diferente do n dividido por i, ou seja, 36 dividido por 1, então a gente vai estar somando isso aqui. Então, opa, beleza. Então, aqui no caso a gente tem o 36, no caso do 36 dividido por i, né? Ele vai estar somando aqui o n dividido por i, né? Então 36, beleza. Então aqui a gente tem o c, né? Que já tinha 1, lembrando, já tinha 1. Então 1 mais 36. Ok, então a gente tem 37.
Pera aí, o número era 36, né? Então já passou. Calma lá. A gente vai estar fazendo essa verificação. Então, enquanto isso aqui, né, for real, né? Então, pro próximo número aqui seria que ser o 2, né? Então, a gente tem o número 2. Pô, beleza, vamos lá. O número 2 deu certo ali a divisãozinha ali do n módulo de i, né? Então, a gente ali tem o 36 dividido por 2 seria 18. Deu certo, então a gente vai tacar o 2 aqui. Boa. Colocou 2 ali, então vai estar sendo... Vamos só tacar aqui pra gente colocar, né? Então, a gente tem ali 37, que foi o do primeiro. Funcionou, né? Foi interessante ali que a gente analisou. Então a gente tem ali 36 mais 1, então deu 37 na primeira passada. Vamos para a segunda passada, que seria 18,2. Beleza, 18,2 também ali, a gente tem ali, é o divisor e também é o dividendo, enfim, né? Aí minha matemática foi meio burrinha, né? Não sei se é dividendo, o que é. Mas, beleza, a gente vai estar então aqui, já que ele é divisor, vai estar somando aqui o 2 e o 18 também. Então a gente vai ter 20. Beleza, 37 mais 20, 57. Tranquilo, deu certo. Próximo ali, 12 e 3 também. Ok, tá funcionando, tranquilo. 12 e 3 também, a gente teria 15, né? Então ali 57 mais 15 seria 72. E 9 e 4 também é divisor, né? Aqui como a gente tá vendo. Então a gente tem aqui o 9 e 4 que seria 13, né? Então 72 mais 13 é 85. Beleza. Aqui a gente teria 7.2. Não funciona, né? Não é certo. E aqui a gente teria 85,66, né? Que eu me perdi um pouquinho, calma aí. 85 dividido... 36... Opa. 42... Ok, me perdi um pouquinho, mas enfim, o que acontece? A gente tem aqui, a gente tá chegando até o 85. Beleza, esse daqui que é o 5 não vai estar funcionando. E aqui do 6 vai estar funcionando, acredito eu, né? Bom, qual que é a fita? Vamos estar escrevendo aqui no fim esse C, porque eu quero ver o resultado final dele, né? Então aqui a gente vai ter o resultado final do C, né? Então aqui 36, o resultado final é 91. Beleza. 91, né? Seria o resultado final de C. Beleza, passou. Mas a gente tem 91. Rapaziada, calma aí que tá um pouquinho bugado aqui. Eu acabei me perdendo. Ah, não. Pô. Eu esqueci, né? O 36 ele não é perfeito. Então, beleza, tá certo. Isso daí foi só pra demonstrar. Eu esqueci que eu tava demonstrando basicamente a questão, obviamente, da gente estar levando em consideração a soma do divisor e do dividendo, né? E não em si fazer o código funcionar. Bom, vamos lá. Então, beleza, deu certo, né? Eu que fui um pouquinho burro. Então a gente tem aqui esse resultado aqui funcionando certinho. Então a gente vai estar fazendo a divisão, vai estar colocando o número de divisor, a gente vai estar colocando o número de dividendo ali. Beleza, vai estar colocando ali. A gente não precisa interar até o número final. Então o que acontece? Né? Esse daqui deu errado, mas se a gente coloca um número aqui que vai dar certo, como por exemplo 28. Né? Então 28 nesse caso aqui, ele vai ser 28 e 1, depois 14 e 2, depois 7 e 4. E beleza, a soma de todos esses números, né? Então 28 mais 1, mais 14, mais 2, mais 7, mais 4, vai acabar dando 56. Que passou, porém, né? Passou, mas por que passou? Porque a gente está adicionando esse 28 aqui. Então se a gente tem 56 aqui, né? Vamos lá, 56 menos o 28, que é o número final, né? Pô, a gente tem ali o número correto, né? Porque, lembre-se, quando você vê aqui, a soma dos divisores exceto ele próprio, né? Então 28 aqui seria ele próprio, né? Então a gente vai estar tirando ele, né? Nesse caso aqui, o que acontece? A gente pode dividir por 2, né? Então sempre que a gente dividir por 2, a gente vai estar... a gente meio que já está adicionando ele inteiro. Então se ele é perfeito, ele vai estar somando um a mais dele. Se você dividir por 2, ele acaba cortando no meio. Ou você também pode simplesmente diminuir também, né? Então diminuir o próprio N, né? Então, nesse caso aqui também, acredito eu que daria certo. Eu não fiz essa verificação, tá? Mas assim, 28, beleza. O número é perfeito. Por quê? 56, né? C, 56 menos N, 28. 56 menos 28. Beleza, 28. Então aqui a gente tem esses dois casos aqui. A gente pode estar dividindo por 2, ou a gente pode estar
subtraindo o n, né? Então aí esse caso ele vai dar certo. Então beleza, a gente conseguiu ele chegar no número porque ele somou até ele mesmo, porém a gente vai estar retirando ele no final. Se a gente está retirando ele no final, tá dando tudo certinho, tá funcionando e ele tá mandando bala, tá suave, o código tá funcional, né? E aí o que acontece, né? Aí eu olhei e falei, cara, mas beleza, mas eu não queria, como que eu posso fazer, né? Inclusive, por quê? Foi a mesma coisa que eu olhei aqui, né? Antes ele tava simplesmente o C. E eu falei, cara, pô, mas não tá funcionando, vamos ver o que tá acontecendo. Beleza, tá indo até 90, pô, tá indo até aqui 91, 36, beleza, vamos lá no 28, tá indo até 56. Por que tá indo até 56? Aí eu falei, ah, tá, beleza, aqui 28 mais 1, ele tá somando 28. Então vamos dividir por 2, já que a gente vai tirar ele, né? Então eu acabei colocando ali, ele dividido por 2. Que aí chegou e deu certo, né? Mesma coisa que eu olhei aqui e falei, pô, esse dividido por 2 aqui, putz, beleza, se a gente subtrai o próprio número, também funciona. Ok, então se a gente subtrai o mesmo número, também funciona, beleza, né? Nesse caso aqui, do subtraindo ele mesmo, ou dividindo por 2, tanto faz, vamos fazer a divisão por 2, né, que seria mais complexo, né? A gente pode estar colocando números grandes aqui e, pô, putz, foi rápido. Ok, né? A gente tem aqui o 33.550.336 e eu errei aqui, né? Vamos tá ignorando aqui e colocando aqui. Como que é mesmo? É 30. É 22, né? Não, 33. 33.550.336, isso. Beleza, a gente tá funcionando e ele tá subindo. Vai demorar um tempinho, que eu sei exatamente esse tempo porque eu cronometrei, mas ele não tá estourando o meu computador, né? Bom, não vou deixar aqui rodando, né, porque vai tomar muito tempo. Porém, o que acontece? Você tem aqui, modificado aqui, beleza, que eu fiz as duas formas, né? Que seria a do perfeito e do não perfeito. Bom, de qualquer forma, o que tá funcionando aqui vai acabar dando esse resultado aqui, né? Tanto o primeiro, né, o 3 e o 2, que são os modificados, quanto o normal, que é o perfeitinho, né? Que eu cronometrei e deu aqui 41.45 no perfeito 3 e 41.5 no normal. E durante um tempo de reação incrível de 400 milissegundos, porque tá maluco, né? Na hora de clicar aqui no celularzinho, pô, o cara é muito rápido, né? Bom, o que acontece? A gente tem aqui, então, esses três rodando e funcionando da mesma forma. A única coisa que muda é a lógica. Por exemplo, nesse Perfeito 2 aqui, né, é o mesmo código, mesma ideia, porém uma coisa muda. Eu faço uma verificação diferente, né? Enquanto esse aqui eu vou verificar separadamente, né? Então, aqui eu vou verificar juntamente duas condições. Então, se o resto é zero e o n dividido por i, né, é diferente do próprio n, então a gente vai fazer ali essa soma. Por quê? Você vai poder estar ali, né? Como a gente viu nesse primeiro código, a soma de números repetidos, né? Então você vai repetir ali 1, você vai repetir calma aí, vamos lá no 28, né? Você vai repetir o 1, você vai repetir o 28, né? Então você pode repetir um deles. Pô, nesse caso aqui eu repeti o 28, né? E eu posso estar repetindo um também, de certa forma. Então o que acontece? Eu vou fazer essa verificação para poder tirar ele dali. Então como que é essa verificação? A gente tem o número n, que é o 28 nesse caso aqui, dividido por i. 28 dividido por i, 28. Se esse número for diferente, ele vai somar, né? Se no caso o resto for zero, então nesse caso aqui deu certo, né? 28 dividido por 1, resto zero. E também o 28 dividido por 1, que é 28, é diferente de n, nesse caso não é. Então se ele não é, ele vai pular. Então ele não vai somar o 28 nesse caso. Então a gente não vai poder não vai precisar estar dividindo aqui por 2. Porém, você vê aqui que esse C, né, no caso esse acumulador, ele também está somando aqui o I, né? Então você não vai estar somando nem o 28 nem o I, né, que é nem o 1 nesse caso. Você não vai estar nem somando 28 nem o 1. Se você pega aqui no perfeito 2 e a gente vai fazer aqui essa diferença, tem uma diferença brusca, que é esse segundo aqui a gente não vai ter o 29 colocando. Então a gente vai ter 0. O que acontece? Então a gente vai começar a partir do segundo somar. Beleza, 14, 2, 16. Depois 7, 4, 27. E aí a gente vai ter ali 27. Né? E é um a menos do que o que a gente precisa. Né? E isso também acontece pros outros. Né? Então pro próprio... É que o 6 aqui ele não vai estar aparecendo, né? Mas ficaria 5 ali.
No caso do 496 também, a gente fica 495. Pro 8.128, a gente também tem aqui 8.127. Então, pô, eu olhei e falei, tá, então é só eu também somar mais um. Eu olhei e falei, pô, beleza. Mas é a mesma ideia da outra coisa, só que eu só, pô, não fiz nada, né? O mesmo pau que bate Chico, bate Francisco. Então, eu troquei ali, né? Pô, nada por nada, né? Fiz uma troca equivalente, de certa forma. Modifiquei um pouquinho, mas não cheguei ao resultado final, em que eu não preciso fazer essa gambiarrinha ali de adicionar um a mais. Funciona, tranquilo. Se eu estivesse programando, pô, beleza, terminei isso aqui na empresa, mando lá pro bagulho e valeu, tá feito. O próximo cara que for mexer que se exploda pra poder entender. Porém, eu falei, não, tá, tô aqui, vamos fazer isso aqui então. Vamos verificar, vamos tentar de novo aqui. Então o que eu pensei? Pô, beleza, já que ele tá. Tô fazendo tô tendo que fazer essa soma mais um, né? Somar mais um. Então preciso, anteriormente, além de verificar esse próprio. Esse próprio número aí, ele é igual, eu tenho que estar somando esse 1, né? Então, eu preciso retirar, ok, apenas esse número divisor que é ele próprio, que é a ideia correta, né? Então, o que a gente faz? A gente volta a lógica aqui pra cima e a gente retira de novo essa verificação daqui. Então a gente vai falar, beleza, a verificação resta 0. Então se a verificação resta 0, ele vai somar aqui. Então beleza, já somaria 1. E aí aqui a gente verificaria uma coisa, que seria as duas condições embaixo, né? Que antes eu tinha feito em cima, mas eu deveria ter feito embaixo direto. Que é verificar se o i, no caso o 1, ele é igual a n dividido por i, no caso 28. Seria 28 dividido por i, né? Então verificar se ele é igual e se o... quer dizer, se ele é diferente, né? E se o n, né, que é o 28, também é diferente de n dividido por i. Então, beleza, se essas duas condições aqui forem corretas, né? Então, se tanto o índice for diferente quanto o 28 for diferente, ou tanto 28 não, tanto o índice for diferente quanto o número for diferente do número dividido pelo índice, então a gente vai estar acumulando esse número. Que aí essa lógica aqui, da lógica perfeita. Então, o que acontece? Perfeito 1, né? Perfeito 1 não existe, pelo amor de Deus. 28, né? Então, nesse caso aqui, o que tá acontecendo? Ele tá falando, pô, beleza, vamos lá. Então, no primeira passagem, então a gente tem 0, 28 e 1 aqui, colocando, né? E aí a gente vai ver, beleza. Se n, né, o resto é 0, então soma mais 1, beleza, somou 1. E aí, se o i, né, que é o 1, é diferente de n dividido por i, que é 28 dividido por 1, pô, é diferente, 28 dividido por 1 é 28 e é 1, então beleza, tá diferente. E o n, né, que é o 28, é diferente também de n dividido por 1, que é 28. Então ele vai fazer essa parte aqui. Então beleza, ele fala, pô, beleza, esses dois aqui tá funcionando a primeira parte, mas a segunda não. Então eu não preciso somar esse número aqui, que é o 28. Então ele vai apenas somar o 1. Nesse caso aqui ele vai passar, beleza, vai somar o 14 e o 2, 17, depois vai somar o 7 e o 4, que vai dar diretamente 28. Né? Então aqui a gente tem 14 mais 2, 16, 17, beleza, 17 mais 7 mais 4, 7, 4. Seria 11, né? Então aqui 17 mais 11, 28. Acabou que a gente não precisa fazer a gambiarrinha, a gente só verifica se o C é igual a N, né? E aí acaba que no final é basicamente verificar aqui, né? Se perfeito, então beleza, né? Então aqui a gente vai estar aqui só colocando aqui, por exemplo, 33 milhões, né? Beleza? 33 milhões a gente já fez a conta aqui, né? Que seria 41 segundos. E eu posso estar aqui colocando, né? Qual que é o próximo número mesmo? Meu Deus, 8 milhões ou 8 bilhões? 8 bilhões. E eu vou estar deixando aqui rodando só pra ver se ele não vai explodir, né? Então a gente tem aqui 8 bilhões, 589 milhões, 869 mil e 46, né? A gente vai estar rodando aqui vendo se o nosso PC vai explodir, mas a princípio esperamos que ele não exploda. Mas bom, enfim, no geral vai demorar muito, eu não vou acabar mostrando. E nem vou contabilizar também, né? Pelo amor de Deus, 7h55. Vai dormir daqui a pouco, né? Mas tá tranquilo, não tá dando pau, né? Isso que importa. Bom, espero que tenha ficado claro aí, né? Pô, é uma explicação bem demoradinha
Talvez eu pudesse ter melhorado, né, a didática aqui, alguma coisa. Então, se você tem alguma opinião, né, por favor, tenha uma opinião aí sobre a didática, sobre a forma de explicar. Se não gostou de algo, se não entendeu alguma coisa, pode estar escrevendo aí no comentário também e perguntando. Eu vou estar respondendo, claro, à medida do possível, né? Então, no geral, é isso. Muito obrigado, né, por ter disposto o seu tempo para entender esse código. Espero que ele tenha ensinado aí um pouquinho, né, pelo menos a ideia de como que funciona você tá otimizando, né, fazendo essas otimizações. E, bom, no geral é isso. Qualquer opinião, qualquer ideia, qualquer crítica pode estar deixando aí embaixo. Se você tiver meu contato, obviamente manda aí no meu contato, né? Bom, muito obrigado.